Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Convido a você a se inscrever e também deixa seu like. Também não esqueça de clicar ali nos sininhos para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos para o conteúdo. Segundo livro de Samuel, capítulo 10. Davi vence os amonitas e os sírios. Depois de algum tempo, o rei dos amonitas faleceu, e seu filho Hanum reinou em seu lugar. Versículo 2. Então Davi declarou: usarei para com Hanum, filho do rei Naás, da mesma benevolência que teve seu pai para comigo. E mandou Davi seus servos a Hanum, a fim de demonstrar-lhe seus pêsames e solidariedade pela morte de Naás. Entretanto, quando os mensageiros de Davi chegaram à terra dos amonitas, versículo 3, os príncipes dos amonitas influenciaram o rei questionando. Pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas, para mais tarde destruir-nos. Versículo 4. Considerando esse argumento, Hanum decidiu prender os mensageiros de Davi. Mandou rapar a metade da barba de cada um, cortou a metade de seus trajes até as nádegas e os despachou de volta a Davi. Versículo 5. Ora, assim que o rei Davi tomou conhecimento do que havia ocorrido, mandou mensageiros ao encontro deles, pois haviam sido profundamente humilhados, e lhes mandou comunicar. Ficai, pois, em Jericó, até que vossa barba volte a crescer, e então retornai. Versículo 6. Notando os amonitas que sua atitude cheirava mal e que havia provocado ódio em Davi, mandaram contratar 20.000 homens de infantaria dos exércitos sírios de Bet-Reube e dos sírios da Zobá, 1.000 homens do rei Maacá e 12.000 homens de Tobi. Versículo 7. Ao ser informado sobre essas movimentações militares, Davi prontamente mandou Joabe e todo o exército dos guerreiros de Israel contra eles. Versículo 8. Os amonitas saíram e se posicionaram estrategicamente para a batalha à entrada da porta da cidade. Mas os sírios de Zobá e de Reobe e os homens de Tobi e de Maacá estavam desprovidos de fortaleza e sós em campo aberto. Versículo 9. Quando Joabe viu que estava cercado pela frente e por trás, escolheu alguns dos melhores soldados do exército de Israel e os alinhou contra os sírios. Versículo 10. E entregou o restante das tropas a seu irmão Abissai, para que as alinhasse contra os amonitas. Versículo 11. E ordenou-lhes: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás me socorrer. E se os amonitas forem mais fortes do que eu, mais fortes do que tu, eu partirei no teu auxílio. Versículo 12. Tem bom ânimo, e sejamos todos corajosos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus. E faça o Senhor o que bem lhe parecer. 13. Então Joabe e a tropa que estava sob seu comando avançaram contra os sírios, que fugiram diante deles. Versículo 14. Quando os amonitas viram que os sírios haviam batido em retirada, recuaram também diante de Abissai e se abrigaram no interior da cidade. Então Joabe voltou da batalha contra os amonitas e foi para Jerusalém. Versículo 13. Constatando que haviam sido vencidos pelo exército de Israel, os sírios trataram de refazer-se e concentrar forças. 16. Hadadezer mandou convocar os sírios que estavam no outro lado do rio. Eles vieram a Elã, sob a liderança de Sobaque, comandante do exército de Hadadezer. 17. Ao saber disso, Davi reuniu todos os homens de Israel e, passando o Jordão, foi a Elã.
E os sírios tomaram posição de guerra contra Davi e pelejaram contra ele. 18. Contudo, os sírios fugiram de diante de Israel. E Davi matou 700 condutores de carros de guerra e 40.000 soldados de infantaria dos arameus. Sobaque, general do exército, também foi ferido e morreu ali mesmo. Versículo 19. Quando todos os reis vassalos de Hadadezer viram que tinham sido derrotados pelo exército de Israel, formalizaram um acordo de paz com Israel e submeteram-se ao seu poder e controle. E daquele dia em diante, os sírios não ousaram mais cooperar militarmente com os amonitas. Muito bem, então concluí aqui a leitura de 2 Samuel, capítulo 10, e agora eu vou estar lendo o versículo aqui, que depois tem o comentário aqui embaixo dessa Bíblia de estudo. É o versículo 3. Os príncipes dos amonitas influenciaram o rei questionando: pensas que Davi te enviou consoladores em honra à memória de teu pai? Na verdade, ele mandou espiões com o propósito de avaliarem nossa cidade e suas defesas, para mais tarde destruir-nos. Veja aqui, diz o comentarista: conselhos de gente ruim nunca é bom, ainda que sejam, entre aspas, príncipes. Os maus conselheiros frequentemente levam as pessoas a sofrer consequências funestas ou funestas. Aqui no caso de Davi, primeiro, interpretaram mal os sentimentos de Davi e o caluniaram junto ao herdeiro do trono amonita. Versículo 3. Número 2. Ofenderam os mensageiros do rei. Versículos 4 e 5. E só conseguiram ganhar a amizade de Davi. Versículo 6. E só conseguiram ganhar a amizade de Davi. 3. Provocaram uma guerra civil. Versículo 7. 4. Perderam muito dinheiro tendo que contratar os arameus. Abre parênteses, sírios. Versículo 6. Fecha parênteses. 5. Por fim, foram humilhados e perderam a guerra. Versículo 14.